escuta, não aguento mais isso. Mas você não para de falar, você fala toda hora, parece uma louca que não para de falar. Você só me chama de louca, chata, não tem nada melhor pra falar. Mas é o que você é louca, fica dando uma de doida. Leandro, a gente não sabe nem brigar. Não sabe, né? Graças a Deus. Mas tem muita gente que sabe. Tem gente que sabe, é verdade. Por isso que nós vamos falar sobre isso. Pode falar, já começou. No caso, pode gritar, pode brigar. Só que não pode, não. Não pode, pelo amor de Deus. Vamos dar soluções melhores para falar da comunicação do casal e do relacionamento. E aí, Leandro, esse barco é você que comanda, tá? Eu sou só a maruja. Inclusive, né, a gente fala na constelação que tudo é o campo, né? A gente começa a falar e eu acabei de responder uma pergunta de uma seguidora que perguntava assim: como identificar um homem manipulador? É né? verdade, chegou pra mim também. Ah lá, tá vendo? É o campo. É. Por que que isso acontece, né, gente? Porque hoje, com tanta informação, né? Com tanto lover bomb, né? Também que a gente tá sabendo que é aquelas pessoas que parecem, né? Emocionadas, mas na verdade são aquelas pessoas que querem conquistar a todo tempo outro, que as pessoas estão perdendo a noção de o que eu escuto, será que é verdade, né? Como que tá essa comunicação dos afetos hoje, né? Exato. Como que tá essa comunicação nos relacionamentos? Tá muito louca, mas tá muito rica. Se que você quiser se tornar alguém absolutamente persuasivo, agora é a hora. Aprenda com os narcisistas, com os manipuladores, com os canceladores. Os contramodelos. Tá fértil, porque tá muito difícil. Tá muito inflamado, Muito. Né? E isso dentro de casa, como é que está? É porque assim, Karina, quando a gente fala de comunicação do casal, relacionamento do casal, volta um pouco na sequência do episódio anterior, né, que nós falamos das habilidades socioemocionais. E a linguagem, ela também faz parte de uma habilidade socioemocional, se a gente for parar para pensar. Como eu me comunico, porque a comunicação tem a ver também com como eu sinto. Você já reparou que às vezes tem pessoas que passam por uma mesma situação e aí eu pergunto, e aí, como que foi? E aí você fala, não foi muito bom pra mim não. Nossa, sério? Pra mim tá bom. Ou então chega aquela pessoa que fala assim, nossa, fulano tá de cara feia hoje, né? Você fala, sério? Pra mim não parece. Você já reparou que, Sim, verdade. que duas pessoas vivem a mesma situação e sentem de forma diferente? Sim, acontece. Acontece bastante. E aí, você falou sobre o sentir, e você sabe que é uma técnica de comunicação absolutamente persuasiva. O nome da técnica é o que eu sinto, o que eu quero. É muito importante a gente aprender a dizer como se sente com relação a tal situação. Porque a gente chega para uma discussão, principalmente casal, e começa a falar da situação em si. Então, vamos supor que a gente brigou por causa dessa vela. Eu falo que eu quero levar comigo, você quer levar com você. Aí, eu posso me dizer como eu me sinto dentro da situação da gente estar brigando pela vela, e em seguida o que eu quero. Então já começa com uma outra qualidade de conversa. Não estou discutindo a vela, estou falando, puxa, Leandro, eu me sinto tão desconfortável da gente, né? Estamos aí há 20 anos juntos, casados, 50 filhos, e a gente brigando por causa da vela. Estou ficando triste, eu queria tanto que a gente se desse melhor. Olha que diferença. É outra coisa, porque quando a gente fala de conversa, né, não tem como daqui a pouco a gente vai chegar nas 5 linguagens do amor, que eu dou essa dica para todo mundo, para todos os meus pacientes que falam de relacionamento e dificuldade, tem testes, pessoal, que fala sobre as linguagens do amor, né, mas antes de a gente chegar nas linguagens do amor, a gente precisa entender, né, do poder da comunicação. E a gente não aprendeu a falar, né, Karina? A gente falou um pouco isso no primeiro podcast. Olha. Por isso que a gente colocou o nome de Pode Falar, né? Você sabe que recentemente passei por uma crise de identidade profissional justamente por isso. Porque o que acontece na comunicação conjugal? Vai dando preguiça. Então, são várias variáveis, são muitas variáveis. Várias variáveis ficou redundante. Muitas variáveis. Então, vamos supor, por que dá preguiça de falar? Pode ser porque você esteja falando a mesma coisa há muitos anos e a pessoa continua fazendo as mesmas coisas. Primeiro que a gente tem que observar isso também. Ou também tem de ver que nem sempre você vai mudar o outro. Ou por que ele não muda certas coisas seriam simples de mudar. Enfim, campo para o Leandro trabalhar. Agora, voltando para a comunicação, aí a gente cansa de falar. E é importante, de novo, vou trazer, quem já viu outros podcasts, eu nunca vou parar de falar da importância de observar. Então, observa, principalmente o homem, a mulher chata,
parou de reclamar e tá mais calada, mulher calada, Toma tá com a cuidado. porta aberta e um pé para fora. Já planejou a retirada. Já planejou a retirada. E uma vez eu vi o Carpinejar falar uma coisa muito interessante que tem a ver com comunicação e comportamento, que a gente pode falar sobre isso. Ele falou assim, a mulher é muito elegante para sair de uma relação, o homem não. O que ele quis dizer? Ele falou assim, a mulher, ela avisa, ela chega a passar anos avisando que ela vai sair, que ela tá triste, que ela tá insatisfeita, ela fala. Quando ela decide partir de uma relação, ela deu todos os sinais. É muito difícil o cara dizer assim, nossa, eu não sabia, ela não me avisou, o efeito surpresa. Sim. Aí ele falou assim, o que o homem faz? O homem, ele não sai fisicamente, mas ele abandona a relação, ele vira um corpo sem alma. Isso é uma tortura, porque inclusive porque a mulher é mais comunicativa. E em muitos casos já inicia um outro relacionamento extraconjugal Exato. também. Ele resolve na cabeça dele e permanece fisicamente ali. Eu não gosto dessa coisa, é homem isso, mulher aquilo, principalmente quando tá criticando, mas nesse ponto eu achei muito legal o que ele falou, porque é exatamente assim. Por que o homem faz isso, Leandro? Ele tem mais preguiça de falar, né? Eu, como terapeuta, eu atendo muitos homens também, né? Às vezes chega a época que tá 50-50. 50% homem, 50% mulher. Né? Eu vejo como um machismo estrutural mesmo. Não é passando pano para homem, porque hoje o homem que quer, ele corre atrás, ele faz terapia, ele muda. Né? Mas para a pessoa ter uma noção de tomada de consciência é muito difícil e muito diferente da mulher, que ela é sempre conectada com o sentir. Né? O homem ele foi criado muito para ação e a mulher também espera muito do homem em ação, a sociedade espera do homem em ação, enquanto que o sentir não deveria ter gênero, não deveria ter, o homem tem que ser a ação, a mulher tem que ser o sentir. Homem e mulher precisam sentir, homem e mulher precisam agir. É por isso que às vezes a gente percebe que muitas mulheres são muito mais da ação, né, que falam, energia muito mais masculina. Não é só essa questão de energia mais masculina. Vamos olhar também para a história dessa mulher, né? Qual foi o ambiente que ela foi criada? E o homem é a mesma coisa. Então são reforçadores. Então os homens, eles têm alguns reforçadores para eles serem mais decisivos do que elaborar as situações. Só que exige hoje da sociedade, se um homem quer ter um relacionamento saudável, hoje ele precisa entender que ele vai precisar olhar para ele, que ele vai precisar olhar para os seus sentimentos. Então, isso não é desculpa, né? Hoje é muito interessante que tem pessoas que só se relacionam com pessoas que fazem terapia. Ah, não sei se você sabia, a turma mais jovem tá assim, né? Mas você faz terapia? Não sei, né? Não é que cria um preconceito, mas porque... Gente! Eu achei muito legal. A Sério? turma mais jovem hoje, a gente percebe no consultório, os jovens já começam a namorar e percebe que alguns comportamentos, né? A moça percebe mais no rapaz que alguns comportamentos são disfuncionais pelas histórias que ele teve antes. Então a moça fala, olha, você já pensou em fazer terapia? Porque ela já percebe que aquele cara, se ele não mudar, ele vai ser adoecido. E se ele adoecer, ele vai adoecer ela. E se eles casarem, vai adoecer toda a família. Agora é importante falar a diferença de mudar e moldar. Que a Completamente mulher tem diferente. mania de querer moldar o homem. Gente, é besteira. Besteira a gente fazer isso. Eu sei que a gente faz. E é bom que ele resista a isso e não se molde. Porque a hora que ele se moldar, você vai querer mais. Não. Ele vai, Né? inclusive, ele vai embora. Na constelação, a gente fala assim: esse homem não fica, essa mulher é a mãe. Ela se torna a mãe. Você anula o cara. Aí ela vai. Esses dias eu vi uma metáfora que era bem isso, né? Tirei do chiqueiro, dei banho, passei perfume e ele foi embora. Essa Né? metáfora não é sobre porcos, né? É exatamente isso. Às vezes a gente precisa entender, né? Se às vezes o outro vai dar conta de ouvir o que eu quero. Porque assim, igual você é da área da comunicação, você acha que tudo se resolve com comunicação? Como às vezes a gente acha que tudo se resolve com terapia? Não. Pode ser um facilitador num processo, mas você tem que saber que processo que você está, né? Exatamente. E você acha que as pessoas, você falou muito da observação, você acha que as pessoas realmente observam os sinais que o outro traz? Não. As pessoas não observam nem a si mesmas. E aí, vamos lá. Não tem como falar da comunicação do casal sem falar da autoconsciência. A falta de autoconsciência é muito grande. E aí, eu gosto muito da janela Johari, né? Se você
não sabe sobre você, algo que o outro vê e você não vê, você tá num problema sério, você está num ponto cego gravíssimo. E isso vai ser usado contra você de que maneira? Bom, na maioria das vezes para te manipular, Então, assim, eu não estou nem presente na minha vida, não sei nem de mim mesma e não consigo observar o outro. Ou você fica muito centrado em si, nas suas necessidades, e isso no relacionamento, não existe relacionamento sem comportamento e comunicação empática. Isso. Então, assim, entender as diferenças. Existem diferenças comunicacionais entre homem e mulher? Sim, cerebrais. É diferente. Então, a gente vai passar a vida inteira tentando ser ouvida. E tem coisa que o outro nunca vai poder nos dar na comunicação. Isso também é importante saber. É importante. Eu fico assim, eu brinco, né? Eu falo, poxa, gente, eu que me esforcei tanto em desenvolver comunicação, casei com alguém que tem preguiça de comunicar, né? Meu marido, ele é muito da ação. O meu também. Aí, viu? Aí, ó. E pouco da comunicação. E quem tem muita necessidade de falar acaba sofrendo mais. Sim. Só que você não pode exigir que o outro seja um comunicador como você. Não E isso é legal, sabe? Porque às vezes tem pacientes que se sentem rejeitadas pela questão da comunicação. E aí cria um abismo em vez de resolver. Exato. Né? Só que vai muito da história. Na constelação a gente fala assim, o relacionamento tem muita influência do que veio antes, da história da pessoa, de relacionamentos anteriores e também da família. Como era a comunicação na família? Como que as pessoas se comunicavam? Como que elas se sentiam ao demonstrar as suas vulnerabilidades, ainda mais para homens, né? Então, é aquilo que a gente reforça mais uma vez, não é passar pano, mas esses homens vão ter que se esforçar para entender por que ele está falando algo e a mulher não está entendendo. Exato. Será que a comunicação está fluindo? Né? Então, não é colocar um obstáculo, mas talvez uma nova habilidade a ser desenvolvida, né? E saber, de novo, em relacionamento, tudo é sobre timing também. A hora de falar. Então, vou dar um exemplo, assim, você não fica bem o tempo todo, tem semana que tá mais estressada e tal. Então, recentemente, o meu marido, ele tava numa semana, assim, que ele ficou mais calado, mais na dele, mais indiferentão, assim, até meio de mau humor, né? E eu cometi o erro, porque a gente é humano, né, de apontar. Ai, tá de mau humor. Não resolve nada. Você apontar, piora, aí distanciou mais. Aí, o que eu pensei? Aí eu percebi o movimento, observei, falei assim, deixa passar, vai passar, é um vento, né? É um vento. E aí, você se nutre de alto amor, né? Sim. Então, assim, quando a pessoa não tá num bom momento, você se sente um pouco ignorada. Sabe o que eu fiz? Palavras de afirmação para mim mesma. Isso. Então, eu sou isso, eu sou aquilo, eu mereço isso, mereço aquilo. Não é coincidência, 24 horas depois... A gente sabe que muda a física quântica, só de eu né? falar, eu mereço isso, eu mereço aquilo, já recebi em menos de 24 horas. Na hora que eu recebi, qual foi a vontade de fazer? Que isso é muito humano e ainda um pouco mais feminino. Agora, né? Depois de uma semana de mau humor, agora tá, gente... Pra quê? Você acabou de receber, você vai espantar de novo, né? Então, somos seres humanos, é isso. Eu falo na minha casa também. Né? Na minha casa eu não sou terapeuta. Não, né? Na minha casa também tem hora que eu não quero conversar, que eu quero ficar quieto, né? Que eu quero ter o meu momento. Às vezes eu gosto de ficar sozinho, ter o meu silêncio, não ter ninguém falando perto de mim. É bom né? demais. E é importante a gente olhar pra isso. Aliás, até da falta da comunicação. Às vezes a gente precisa, eu não quero falar, quero ficar quietinho. Eu vi e eu concordo, né? Um influenciador, que a área dele é só relacionamento, e eu fico observando o que ele traz de comunicação. E aí ele comentou que o homem, ele é desse silêncio. Às vezes ele quer estar junto, caverna, no mesmo ambiente, mas quieto. E a gente quer o quê? Quer perguntar como é que foi o dia e quer que alguém pergunte como foi seu dia. Eu sei que é difícil, mas é justamente isso também que traz todo esse tempero aí. Então, tem dias em que você vai se esforçar para ouvir você como homem e você como mulher vai se esforçar para respeitar que não é a hora. Sim. Não é a hora, ponto. Isso tudo tem a ver não só com comportamento, como comunicação também. Forçar a comunicação é que vai trazendo o famoso comportamento da doida chata. Aliás, por que a mulher recebe tanto esse rótulo de doida chata? Hoje, né, o doida chata que a gente tava brincando no começo, tá, pessoal? Foi uma brincadeira, uma ensinação, somos péssimos atores, né? Mas hoje é o conceito conhecido como gaslighting, né? O que acontece muito, né? O que é o gaslighting? É justamente colocar a mulher nessa sensação de que ela é louca.
E eu recebo muitas pacientes que elas chegam pra mim, ela fala, Leandro, será que eu tô louca? Será que eu fiz certo? Será que eu falei aquilo? É o comportamento que a pessoa, seja o homem ou a mulher, gaslighting também não tem gênero, mas são mais, as mulheres são mais vítimas do gaslighting, que é aquele homem que faz a mulher duvidar dela mesma. Por exemplo, às vezes, porque ela fala, às vezes ele fala, mas você é uma chata, mas você não me deixa em paz, você não me deixa respirar, você fica querendo me controlar o tempo todo. E a mulher só está trazendo a atenção para a relação, falando do que ela precisa, falando do que a relação precisa. Às vezes não é nem do que ela precisa, é do que a relação precisa. E aí, quando ela tenta trazer uma conversa, né, para trazer a discussão para resolução, o homem, ele coloca ela como louca. Então esse já é até um termo, que é o gaslighting, que é fazer a mulher duvidar dela mesma na relação. É ela começar a duvidar da forma como ela fala, dela começar a se sentir insegura. Então é como se criasse uma confusão mental. E isso é nítido de relacionamentos abusivos e tóxicos. E aí eu acho que a comunicação pode ajudar demais, muito mesmo. Porque, por exemplo, quando você está tentando conversar, às vezes até dizendo como se sente, você é invalidado naquele desabafo. E em seguida é taxado como alguém descompensada. Qual é a tendência nossa? A nossa tendência é reagir àquela afirmação e aí você foge da conversa, que é o que a pessoa queria. Isso. Tirar você da conversa e pôr o foco em você. Então, nesse momento, percebendo isso, você está lá, você está falando, de repente você é louca, eu sei, dá vontade de dar uma de louca. Você acabou de ser chamada de louca. Por que acontece isso? Porque a adrenalina sobe, você é ferido na falta de reconhecimento, você é ferido no não direito de errar, que você recebe, empatia. na falta de audição e é apunhalado no sentimento universal, meu jeito é o jeito certo. Então, quando alguém diz que você está totalmente errado e ainda te chama de doida, você acabou de ser apunhalada. Invalida tudo que você está falando. E aí, o que acontece? A adrenalina sobe. E aí, quando a adrenalina sobe, o que o cérebro faz? Ele liga o modo sobrevivência físico, ele vai mandar o quê? Vai bombear mais sangue para as extremidades. Então, para as pernas, para as mãos, para os braços, para que você tenha a capacidade de lutar, né? Para sobreviver. Ou você vai correr para fugir, ou você vai enfrentar para sobreviver. O que acontece com o cérebro? Ele fica mais desoxigenado mesmo. Menos oxigenação, menos capacidade intelectual. É a hora da discussão das coisas que você não queria dizer, é a hora do grito, é a hora da descompensação, é a hora de você mostrar para o outro que é doida mesmo, por causa disso. Então, como é que a gente se protege disso? Aconteceu, a vontade de reagir é enorme. Se faça uma pergunta mental, se distraia por 2, 3 segundos com alguma pergunta que te faça pensar. Uma conta matemática, o que eu tenho que fazer mais tarde, quanto que eu gastei ontem na padaria, alguma coisa que estimule o raciocínio. Por quê? Que aí o cérebro vai entender que não é sobrevivência e vai voltar o sangue. O sangue vai subir de volta, né? Em vez de descer, ele vai subir e você vai ter mais capacidade de corresponder. Como que você corresponde? Confronta imediatamente o outro com a verdade. Fala assim, olha, boa sua tentativa de desviar o assunto, não funcionou. Com calma, né? Ou então, não sei o que, você é louco, tá. Ignore e volta para sua pauta. Volta para sua pauta. Então, assim, quando você começa a ter um controle, estamos falando aí de relacionamento extremo, tá? De situações ruins, né? De qualquer discussão do dia a dia. Se você consegue pôr limite, porque qual é o único jeito de você se proteger na comunicação de um psicopata, de um narcisista? Deixa eu pegar aqui, ó. Eu gosto muito desse livro. Esse livro me salvou de uma pessoa psicopata. Era relação de trabalho, não era relação amorosa, mas me salvou. E ele é todo voltado para a comunicação, todo. Então, a única maneira de você segurar alguém dessa maneira que está te manipulando é pondo um limite extremo. E aí, na comunicação, o que é? Você nega a seguir a pauta do outro. Você não desvia o assunto. Não desvia o assunto. Então, você continua igual o telemarketing. Isso. Você está lá surtando com o telemarketing, ela continua te fazendo as mesmas perguntas ou afirmações quando você liga para reclamar. Nesse ponto, é assim que faz. Tá? Então, você
vira a operadora de telemarketing que não sai da pauta e volta para a pauta. A pessoa não vai conseguir. E assim, terapeuticamente é importante a gente entender que tem pessoas que você não vai conseguir ter uma conversa saudável, né? Tem pessoas que você não vai conseguir conversar, né? E tem pessoas que não adianta conversar, porque ela não quer mudar. Exato. E é aí que é importante falar dos relacionamentos abusivos, dos relacionamentos tóxicos, relacionamentos com pessoas narcisistas, relacionamentos com psicopatas. Então, não existe a retórica, não existe a terapia, porque você precisa entender o seu limite e a sua segurança. Porque tem pessoas, e isso é importante a gente ver na comunicação, né, Karina? Quais são os sinais que a gente vê, por exemplo, de pessoas que elas estão indisponíveis para conversar? Porque às vezes eu falo para os meus pacientes assim, olha, você já percebeu que você já conversou com essa pessoa, né? Você já demonstrou de várias formas. Como é para você ver que você tentou de todas essas formas? E aí o paciente tenta elaborar. Na terapia a gente nunca dá resposta. A gente sempre pergunta para a pessoa elaborar, né? E as pessoas, elas dão sinais claros, mas é o que você falou, às vezes alguém do relacionamento quer salvar a relação e fica ali tentando. Mas eu acho que é importante a gente também perceber os sinais de que a gente também não é ouvido. É isso, eu ia falar. Na verdade, isso nem não é um sinal, já é a resposta. Então, qual é o sinal de que não vale a pena? Quando você não é ouvido. Então, não tem troca. Então, os melhores comunicadores são os melhores ouvintes. Ouvir é interesse. Em comunicação, tudo é sobre o outro. Se eu não me interesso pelo outro, logo o outro não faz diferença para mim. E aí você vai ficar ali insistindo por quê? E experimenta antes trocar também o tipo de comunicação. A comunicação de acusação, a comunicação da crítica, nunca vai ter um resultado positivo. Você está comunicando errado. Já não é uma comunicação, então, né? também eu não posso comunicar errado o tempo todo e jogar a culpa no outro de que eu não sou ouvida. O que é o comunicar certo? Troca o você fez, você sempre faz por, olha, eu estou me sentindo assim por causa disso. Aí a pessoa, você está me acusando? Não, estou te contando como eu me sinto. Né? E aí, no meio disso tudo, faz o sanduíche. É velho, é antigo e funciona até hoje. O que é o feedback sanduíche? Elogio, sincero, algo que você admira, que você gosta. Coloca no meio a necessidade de mudança. Pensa assim, necessidade de mudança e não crítica. Porque é um jeito de criticar melhor. E depois, de novo, finaliza com palavras de afirmação positiva, porque ninguém é só sombra ou só luz. Isso. Nem a gente mesmo, não é? Não. E assim, uma coisa que eu falo muito, né, para os casais, né, quando alguém chega para mim, digamos que uma das maiores demandas que eu tenho no consultório é relacionamento, né, relacionamento e carreira. E qual é uma das principais queixas que vem do relacionamento, né? Ah, porque ele não muda, porque ela não muda, porque eu não aguento mais. E o que eu sempre percebo, e eu falo para os meus pacientes nessa questão da comunicação, é olhar para o seu desejo, porque às vezes o que o outro fala? Ah, você não fez isso, você tinha que ter feito aquilo e não fez, porque eu já te pedi isso várias vezes. O que inconscientemente eu estou mostrando para o outro? Olha para o que você não está fazendo e não porque eu quero. Então, o que a gente também fala na terapia? Você precisa deixar claro para o outro o que você quer. Então, eu sempre falo assim, olha, para mim é importante que você... fale se você vai demorar a chegar no trabalho, porque aí eu não preciso ficar te esperando por aquele compromisso. Para mim é importante que você fale se tá dando certo esse combinado, se não tá. Olha, eu gosto quando você faz isso, eu me sinto invalidado, eu não me sinto reconhecido, eu me sinto desvalorizado. Então é trazer a pessoa, olhar para o seu desejo e não para o que você não quer. A mesma coisa que muitos casais fazem, né? Que é um erro, é ficar falando o que o outro tem que fazer. Porque aí se torna pai ou mãe do outro. E isso sempre vai gerar uma insatisfação. Então, no casal, eu falo que a conversa é para o casal, não é para si.
né? Então, é para o relacionamento melhorar. Então, quando a gente fala de conversar no relacionamento e essa comunicação, eu sempre dou para as pessoas lembrarem de 2 termômetros que compõem a insatisfação e o desejo, né? O que eu quero? E o que eu estou insatisfeito nessa relação? Mais do que acusar o outro. Agora, atenção com tudo que você trouxe aí, vou dar 2 dicas de comunicação. Uma ainda dentro da oralidade e a outra é a comunicação silenciosa. Para quem tem preguiça de falar, então, vai aí uma dica só de linguagem corporal. Uma dentro da oralidade é: ajusta o tom de voz, porque as mulheres estão confundindo força com brutalidade. Então, a mulher bruta, ela nunca vai conseguir esse homem acolhedor. Nunca, porque ela tá bruta na voz, no tom de voz. Quando eu me percebo na brutalidade, eu começo a doramar. Você que nunca viu dorama, assiste para ver, né? Aquela delicadeza toda, se inspira ali para usar um pouco dessa menininha no tom da fala. Nossa, muda completamente, porque você vai acionar no homem um gatilho protetor. E você está falando... No homem saudável, né? Importante agora falar, a gente está num relacionamento bom. Os homens adoecidos... Não, agora a gente saiu vai virar uma bagunça. E tem um homem que nem quer isso, porque ele está todo disfuncional. É importante, né, a gente só fazer esse recorte. Não, e não é o tempo todo, você não vai ficar mimimi. Mas assim... tá muito forte mesmo. A falta de feminilidade, eu tô falando no tom da voz, não tô falando de atitude nem nada. Tom de voz. E você acha, vou te provocar agora, como terapeuta, né? Trazendo para o seu lado da comunicação. Você acha que isso tem a ver com gênero? Por exemplo, assim, ou não, ou os homens também podem. Você acha que isso é uma questão de feminino ou masculino? Ou você acha que isso é uma questão de bom senso e de tonalidade? Porque a gente percebe que muitos homens, eles também, os homens, né, que são saudáveis, conseguem se comunicar sem erguer a voz. E isso não é, digamos, uma característica feminina. É que o tom de voz não amistoso ou bruto, às vezes ele não sobe o tom, pelo contrário. Quando a informação é muito importante ou quando ela é muito ameaçadora, ela vem bem baixinha. Por exemplo, policial, né? Aquela coerção. No interrogatório tem o bom, tem o mal, tem isso, tem aquilo, né? Uma técnica muito mais assustadora é quando ele fala baixinho e pouco. É o mafioso. O mafioso não fala quase nada também. O mafioso fala pouco. Hitler era uma lady. O Hitler era pura delicadeza, amava a ópera, a arte. Então, não tem a ver com volume. Agora, por que eu falei isso? Mas eu acho que essa parte é bom cortar, porque as pessoas podem usar com maldade, viu, Luiz? Citar o homem lá? Não é bom citar o Hitler, né? O cara era ruim. Porque você é branca, loira. Entendi. Tem muita maldade. Os estereótipos que pode ter gente que pode usar a sua fala contra você. O povo tá muito doido, né? Eu acho que é bom. Tá bom. Coloca aí só Tira. pra cortar, tá, Luiz? Tá. Então, assim, quando eu falo... Pessoas manipuladoras de modo geral, então. Sim. É muito mais ameaçador essa calma, né? Tem alguns figurões bandidos aí que a gente não precisa citar nome. Os filmes, né? Filmes também. Pode reparar, o mais perigoso, ele fala tão baixinho. Então, não é nem sobre o volume. Vampiro, né? O personagem do vampiro. O Drácula, né? Você Sedutor, inclusive, né? Bonitão. E fala baixo. Então, não é sobre isso. Por que eu falei da delicadeza? Porque, como a gente está sobrecarregada, a gente tem aquela carga mental muito maior mesmo. É mais puxado, é mais puxado. Então, assim, a gente tende a ficar um pouco mais ríspida. E, às vezes, só de você se esforçar para melhorar o tom, você já evita tanta coisa. Tanta coisa. Então, assim, vale a pena tentar. Vale a pena tentar. E por que eu joguei esse conselho para a mulher? Vale para o homem também. Sim, para os dois. Claro que vale. Mas eu joguei para a mulher porque existe aí um pouco do instinto protetor também. Falando de um homem saudável, um homem que cuida da família, ele gosta da mulher delicada, tá? Só por isso. Uma dica, assim, de relacionamento. E aí, a dica não verbal, o que é? A dica não verbal é o toque. Tá difícil falar? Você não aguenta mais discutir? Bom,
Pega na mão. Sinestesia. A gente para de pegar na mão. O casal de muito tempo para de pegar na mão. Um toquinho no ombro. Tem dicas de persuasão só de toque, Olha por exemplo. só, que Fizeram. legal. Vou até sair do relacionamento amoroso. Garçons fizeram uma pesquisa. Então, assim, dentro de um restaurante, X garçons, eles, na hora de entregarem a conta para a pessoa, metade deles ia dar um toquinho no ombro do cliente. Um toquinho, pá. E o outro não ia dar toquinho. Os que não deram toquinho tiveram uma gorjeta muito menor. Olha só. O que deu um toquinho teve a gorjeta maior. Que interessante. Então, qual é o poder de pegar na mão? Às É o vezes você está afeto, até né? irritada. Mas vai lá, é um sinal de bandeira branca que você não precisa abrir a boca. Sim. Né? E outra, linguagem corporal, de mão na cintura, que às vezes a gente faz, né? Às vezes você passa lá o dia inteiro brigando com o filho. Com o filho a gente é autoritária. Aí você vai falar com o marido, você fala com a mão na cintura. Você está falando com um filho teu também. Se reposicionando como mãe. Então também na linguagem corporal, cuidado com excesso de autoridade, não cresce tanto assim. Sim. Vai para o toque, né? O toque pode mudar completamente o tom da conversa e dar outro destino para aquele dia. Olha que legal, uma dica muito boa para os casais, né? Na hora de conversar, às vezes, né? Isso. Sentar, colocar a mão na perna. A mão na perna, né? Fazer um carinho, né? A mão no ombro. Sim, como faz falta. Olha a comunicação não verbal. Gostei da dica, Karina. Mão no ótimo. rosto. Você vai falar alguma coisa, experimenta falar com as duas mãos no rosto, olhando no olho, fala. Igual a gente fala com as crianças, né? Exato. A gente faz isso muito com a criança. E muda tudo. Que é o afeto, é uma demonstração de afeto, né? Experimenta, depois me conta. Ai, muito bom. E eu também dou muitas, né? Dentre as dicas que eu dou para os meus pacientes, eu gosto muito de falar do Gary Chapman, né? Das 5 linguagens do amor, porque às vezes a gente acha que a gente está sendo claro até na demonstração, né? Que as pessoas têm em relação ao nosso afeto, né? Às vezes eu acho que o outro não me ama, né? Às vezes eu acho que eu sou rejeitado pelo outro, mas a linguagem, né, do amor também é uma forma de comunicação, né? Como você falou, a não verbal. Eu acho esse livro a maior contribuição para a humanidade no quesito relacionamentos, é definir essas linguagens. Assim, não tem contribuição maior de comunicação. Eu sou muito fã desse conceito, né? Que genialidade do escritor, porque existe em comunicação a compatibilidade e a incompatibilidade comunicacional. Então, por exemplo, uma pessoa extremamente auditiva vai ter dificuldade de conversar com uma extremamente sinestésica, porque o auditivo, ele é pragmático, ele quer frases que resumem tudo, ele quer essa comunicação assim. E o sinestésico, na verdade, ele vai sofrer mais com o visual. O visual é extremamente descritivo, né? Ele, para falar uma coisa, ele demora tanto que ele vai, depois ele fala. Ele tem muita energia, tem muita coisa boa no visual. Só que o auditivo vai sofrer. E aí, jogando para a linguagem do amor, é a mesma coisa. Se eu preciso ouvir mais da pessoa, elogios, que ela gosta de mim, quanto que eu faço as coisas, e ela tem uma linguagem do serviço, né? Ela tira o carro para mim, ela lava a louça e eu tô lá esperando a palavra. Eu vou parecer ingrata. E o outro vai se sentir também desvalorizado pela minha ingratidão. Agora, se eu tenho a consciência de que a gente só tem linguagens diferentes e eu me esforço para falar na linguagem do outro ou reconhecer a linguagem do outro, salva a relação. É incrível como... E assim, gente, relacionamento, eu gosto sempre de falar, né, Karina, que relacionamento é um trabalho a dois. Relacionamento é reciprocidade, é o equilíbrio entre o dar e o receber. Na constelação, a gente fala que o relacionamento saudável é aquele que existe o equilíbrio entre o dar e o receber, que nenhum é maior do que o outro, que ambos se encontram, né, na mesma direção. Um dá um passo, outro dá o passo, outro dá outro passo, e se encontram no caminho do meio. E isso é legal. Se a gente for parar para pensar, vale a pena investir em conversar, em se alinhar, em tirar dúvidas, né? E às vezes eu falo para os meus pacientes, olha, fala para o seu companheiro ou para sua companheira que a sua linguagem do amor é palavra de afirmação. Aliás, cita aí as 5 linguagens do amor, Leandro. Então, o Gary Chapman, ele traz as 5 linguagens do amor, trazendo como palavras de afirmação, os tempos de qualidade, presentes, atos de serviço e toque físico. Agora, você imagina um que é do presente
E o outro do tempo de qualidade. É porque também tem a ver com a história. A gente fala que também a linguagem do amor tem muito a ver com a falta que a pessoa sofreu na infância. Então, por exemplo, aquela pessoa que... vou dar um exemplo, um case, né? De uma paciente minha. Ela fala, a gente conversando, né? E tava na crise do relacionamento e fazendo terapia. Eles super estão bem agora, né? Ela falando que esse marido cobrava demais dela. Que ela não estava, que ela estava distante emocionalmente, que ela não era mais amorosa como ela era. Falando muito isso, ela falando, gente, e eles têm muitos filhos, e ela trabalha, ele trabalha. E aí a gente conversando, né? Aí ela me falando da história dela, e me falando da história dele. E aí eu perguntei, falei, como que você sentia a relação dele com a mãe? Ah, mas a mãe e o pai era assim. Falei, tá vendo? Será que a linguagem do amor dele não é a palavra de afirmação? Porque a mãe era muito rígida, invalidava muito o sentimento. Aí ela, nossa, Leandro, faz muito sentido, porque ele sempre fala que a mãe dele nunca falava nada, não reconhecia as coisas que ele fazia, ele não se sente reconhecido, mas então ali criava uma lacuna, né? E ela não, ela era muito mais de tempo de qualidade, né? Pra ela tava tudo Pra bem. ela tava bom, se eles perto. faziam um jantar, conversavam, né? E comia ali junto com as crianças, ele precisava falar assim, olha... Que bom esse jantar que você trouxe, que você teve essa ideia, que você pagou. Ai, você pagou a conta? Ai, que bom, muito obrigado. Então, assim, não é ficar passando pano. Gente, eu preciso ter a empatia de falar, se você ama aquela pessoa, você vai olhar para as necessidades dela. Isso que eu gosto de deixar claro. Né? Agora, se a pessoa fala, ai, mas eu vou ter que mudar para fulano, você fala assim, não, você não vai ter que mudar. Mas se o fulano se sente mal por uma simples falta de ajuste, será que você... se esse relacionamento importa tanto para você, como seria olhar para isso? Né? Aí a pessoa, ai, Leandro, mas eu acho que vai ser muito difícil. Na outra semana, ela já trouxe o resultado. Já estava fácil. Já estava muito mais fácil. Só precisou fazer uns elogios. Pequenos, e que não são elogios... Eu gosto vazios. Que você fala de elogios sinceros, né? Porque o caso dele é palavra de afirmação, o dela é tempo de qualidade. Mas tem homens que gostam também de receber presente. Mas como assim homem gosta de receber presente? Porque às vezes faltou na infância. E não é um presente de valor. Às vezes sei lá, amor, fui na... Igual aquele dia nós saímos para almoçar, né? E aí a gente levou para nossa família lá aquele pão de mel que tava gostoso. É verdade. Então, às vezes, na nossa casa, tem gente que a linguagem do amor é o presente. É verdade. Né? Então, é muito bacana quando a gente... E eu acho que é importante, não é esforço ou sacrifício. E isso é importante de ver também na relação. Tem relações que as pessoas adoecem porque elas se sacrificam. E a relação não vai mudar. Agora, tem relações que a gente precisa se dedicar mais à relação. Isso. E é muito diferente de se sacrificar e se dedicar. E vale a pena. Eu vou encerrar aqui dizendo o seguinte: vale a pena você ter um esforço comunicacional que vai reverberar no comportamental e vice-versa, né? Porque parece que é trabalhoso, mas a compensação é muito maior. Todo mundo tem condições de falar bem, com educação e com gentileza. Essa história de que eu sou grosso porque eu sou sincera é muita mentira. E isso dentro de um relacionamento nunca vai dar certo. Não, e eu gosto de falar que cada ser humano é um universo. Né? Então não existe isso de a gente falar assim, mas eu falei já 1000 vezes, às vezes a pessoa não entendeu. Pronto. Então, vamos encerrar lembrando disso. Cada ser humano é um universo. E viva os casais. Até mais. Até.